Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. O que vai ser das universidades federais este ano? É a pergunta que estudantes, professores e especialistas se fazem depois que o governo Bolsonaro anunciou um corte de quase 30% no orçamento. A decisão motivou protestos em mais de 200 cidades na última quarta-feira. O medo é de um apagão no ensino superior no segundo semestre por falta de dinheiro. Mas, afinal, quanto custa manter uma instituição de ponta? O repórter Ernesto Palha visitou a maior universidade federal do Brasil para entender o que está em perigo caso a medida não seja revista. Um século pegando adolescentes, transformando em profissionais. Hoje, os corredores da Universidade Federal do Rio de Janeiro abrigam os sonhos de mais de 67 mil jovens. Além disso, a UFRJ gera 6,5% da produção científica nacional, só que custa caro. Por exemplo, o Centro Nacional de Biologia Estrutural é o maior laboratório de ressonância magnética do Hemisfério Sul. Só ele tem mais de 300 milhões de reais em equipamentos. No ano passado, atendeu a 400 equipes de pesquisa do Brasil e da América Latina. O que os grupos envolvidos aqui no centro tentam entender como que as proteínas, por exemplo, envolvidas em doenças, no caso Alzheimer, câncer, infecções virais, da dengue, da zika, como essas proteínas atuam. Então, o nosso intuito é, a partir dessa informação, desenvolver melhores medicamentos, melhores vacinas, melhores tratamentos, melhores diagnósticos. Lara está no segundo ano de nanotecnologia e dá os primeiros passos na iniciação científica. Felipe veio do Ceará fazer doutorado sobre a ação de anticoagulantes. O professor Márcio desenvolve um medicamento nacional contra um tipo raro de câncer infantil. Todos precisam da ressonância magnética nuclear para enxergar com precisão a anatomia das moléculas. Sozinho, este equipamento gasta R$40 mil por mês de gases, hélio e nitrogênio líquidos. E se esse equipamento parar, o que acontece parar, com essa basicamente, pesquisa? A nossa pesquisa, que leva anos, também acaba parando. Para o meu trabalho, esses 3 anos, eles serão jogados fora. A gente perde o desenvolvimento que a gente traz tanto aqui para dentro da universidade quanto para o país inteiro. Ana conhece a sensação. O plástico cobre um citômetro de fluxo, aparelho de altíssima tecnologia fundamental para a pesquisa sobre sepse, a infecção generalizada. Ele queimou faz 6 meses. A UFRJ não tem R$35 mil para o conserto. Quando você fica um ano com a pesquisa parada e retoma depois desse um ano, você não teve um ano de prejuízo, você teve muito mais, porque a pesquisa mundial continuou. Nesse meio tempo, um outro grupo competitivo, ele desenvolveu e a gente ficou para trás, mais uma vez. Ficar para trás de vez é o risco que o Brasil corre, segundo estudantes e professores que foram às ruas nesta semana protestar contra os cortes na educação. Milhares de pessoas se reuniram em mais de 200 cidades. No mesmo dia, em viagem nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro chamou os manifestantes de idiotas úteis e massa de manobra. São os idiotas úteis, os imbecis, que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. A declaração só aumentou a polêmica que começou no fim de abril, quando o Ministério da Educação cortou repasses para a Universidade de Brasília, a Federal da Bahia e a Federal Fluminense. O ministro Abraham Weintraub justificou em entrevista que universidades que, em vez de procurar melhorar o desempenho acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia, terão as verbas reduzidas. Houve protestos. E o MEC anunciou, então, que cortaria 30% do orçamento nas verbas de 63 universidades e institutos federais. 30% de forma isonômica para todas as universidades no segundo semestre. Depois, o ministro afirmou que não era corte, mas um bloqueio temporário das verbas até a economia do país melhorar. Ele também alegou que a suspensão é de apenas 13,5% dos repasses. Depende de como se faz a conta. Este ano, o MEC tem 49,6 bilhões de reais para gastar no ensino superior. 85% são despesas obrigatórias por lei, salários, aposentadorias e assistência estudantil.
Portanto, só dá para mexer mesmo em 6,9 bilhões de reais. São despesas chamadas não obrigatórias, mas importantes, como água, luz, limpeza, obras, manutenção. Desse dinheiro, o governo segurou 1 bilhão e 700 milhões. Se a gente fizer a porcentagem do total do orçamento do MEC, o bloqueio é sim de 3,4%. Mas tirando da conta salários e pensões, a porcentagem então é de quase 30%. No fim das contas, o que importa é que o dinheiro está curto. Esqueletos de prédios inacabados, salas de aula em estado precário, prédios inteiros precisando de manutenção urgentemente, laboratórios com dificuldades de manutenção, tudo isso demonstra que não é de hoje que a UFRJ vem sofrendo com o estrangulamento orçamentário. De 2014 para cá, as verbas para manutenção da universidade encolheram 38%. É por conta disso que esse novo anúncio de um bloqueio de verbas feito pelo governo federal caiu como uma bomba aqui na UFRJ. O reitor fez os cálculos. Mais de 2 bilhões e meio vão para o pagamento de salários e pensões. Dos 361 milhões que sobram para a universidade gastar com custeio, 114 milhões estão sendo segurados pelo governo. Apertamos o cinto ao máximo, mas estamos, de fato, no momento em que qualquer redução de serviços de limpeza, segurança, alimentação pode inviabilizar atividades vitais para a universidade e para o país. Para manter as faculdades, 9 hospitais universitários, 45 bibliotecas e 1.200 laboratórios, a UFRJ gastou em 2018 quase 61 milhões de reais só com energia, quase 61 com limpeza, 21 milhões com água e esgoto. As dívidas ultrapassam 170 milhões de reais. E os sinais de decadência se espalham pelo campus. Aí o risco aumenta. Em setembro passado, o Museu Nacional, administrado pela UFRJ, pegou fogo, destruindo um acervo valiosíssimo. Só no Centro de Ciências da Saúde, os bombeiros precisaram conter 7 incêndios no ano passado. Um deles aqui no Laboratório de Virologia Molecular, que mesmo com dificuldades, ainda consegue produzir. Nesta semana, os pesquisadores anunciaram a presença do vírus Maiaro, um primo da chikungunya, no Rio de Janeiro. Os sintomas são parecidos e, até agora, os cientistas achavam que a febre Maiaro só existia na Amazônia. Do ponto de vista da saúde pública é muito importante, porque quando você agora sabe que o mesmo quadro clínico está associado a 2 vírus diferentes, você pode melhorar, por exemplo, o diagnóstico. Agora a gente sabe que tem 2 inimigos e não um só. Esse anúncio só foi possível porque o material necessário à pesquisa estava bem preservado dentro daquele super freezer que mantém tudo a 80 graus abaixo de zero. Se o material de lá estivesse neste freezer, que não tem o mesmo sistema de emergência daquele, tudo estaria perdido. Esse aqui queimou de vez em março, depois de um temporal. E o gerador, que deveria manter o freezer, por sua vez, teve os fios roubados. Estamos assistindo realmente a falta de investimento crônico nas estruturas das universidades brasileiras. Eu não digo só universidades brasileiras, os institutos de pesquisa também. A educação é cara, mas experimenta a ignorância para ver o que é num país. O dinheiro para a educação não é um dinheiro jogado fora, é um investimento. Para este pesquisador em políticas públicas, é hora de repensar o tamanho dos gastos obrigatórios com o pessoal. Uma vez que a gente deixa de investir em ciência ou na formação de profissionais de boa qualidade, a gente tem um desenvolvimento de longo prazo pior. Por isso que a gente precisa, enquanto sociedade, parar e discutir como é que a gente vai reduzir esses gastos com benefícios previdenciários e, por que não, como é que a gente vai reduzir os gastos com funcionários ativos também. O ministro da Educação afirmou que está trabalhando por novas fontes de recursos. Uma parte do dinheiro que foi roubado da Petrobras está sendo recuperado. E a Justiça brasileira, a AGU, o Ministério Público, eles estão concordando em destinar para saúde e educação esses recursos quando finalmente forem desembaraçados. Promessa repetida pelo presidente Jair Bolsonaro. Pelo que tudo indica, nós devemos levar esse recurso, 2,5 bilhões, para o Ministério da Educação. Não queremos nenhum conflito com os reitores, estamos
em diálogo, recebemos mais de 50 reitores no Ministério da Educação, mas nós precisamos focar na transparência total das despesas e na melhor prestação de serviço para os alunos. A educação continua sendo uma prioridade para o Estado brasileiro. Em termos de gasto com educação superior, nós gastamos por volta de $14 mil por aluno, sendo que países como Itália, Portugal, Espanha gastam menos de 12. Nós temos confiança de que vai haver uma reavaliação do lugar da universidade dentro das estratégias e, sobretudo, das prioridades de desenvolvimento do país. Uma solução rápida e sem conflitos. É o que todos esperam.